Ó, o que acontece? Na precificação, a Cadica já perguntou isso, né? Várias pessoas estão em dúvida com relação a isso. Como que eu precifico esse meu produto? Então, a gente já viu a fórmula do high ticket, a fórmula. Quanto mais o meu produto atende um desejo, quanto mais o meu produto ajuda as pessoas a entenderem que elas conseguem fazer sozinhas, quanto mais o meu produto tem essa percepção de que é fácil, de que eu consigo fazer, maior o valor. Então, a gente vai parar de quebrar a cabeça. A gente não precisa quebrar a cabeça nisso daqui, tá? Ó, até tinha falado aqui lá no começo, e aqui tá de novo, que muitas pessoas ficam perguntando para mim assim, eu tô começando, não é melhor eu vender mais barato agora? Vou fazer mais baratinho. Quem aqui já caiu nesse erro aqui? De fazer bem baratinho só porque estava começando. Pois é. A Sandra, ó. Então, o que acontece? As pessoas normalmente fazem isso. Eu vou fazer mais barato porque eu tô começando. Só que quando eu falo, eu vou fazer mais barato porque eu estou começando, é um tiro no pé, porque eu não consigo me manter com isso. Eu vou ter que ter uma segunda fonte de renda. Então, demora muito para eu começar a fazer realmente dinheiro, para eu me manter disso, para eu viver desse meu conhecimento. E você vai precisar entregar a mesma coisa, bem no fim, se você for pensar, né? A Cá criou um produto lá e daí tinha todo o processo. Você tinha que entregar tudo para as pessoas, porque sem o processo completo, a pessoa não conseguia entender como fazer tudo isso, né? E aí, o que acontece? Você tem que se doar muito para receber muito pouco. A troca fica desequilibrada e você não consegue manter isso. Quando a gente é pequeno ainda, ou está começando, sem estrutura. Então, o ideal é o quê? É que a gente comece já com um produto muito assertivo, muito pontual e, de preferência, com um valor alto, que eu consigo o quê? Eu botar 5 pessoas dentro, dar atenção para essas 5 pessoas, fazer elas terem resultado e, ao mesmo tempo, eu ir construindo um negócio com isso, né? Então, nesse sentido. E também, vender caro ou vender barato dá o mesmo trabalho. Quem já vendeu barato já sabe que é o mesmo trabalho. Porque eu tenho que convencer a pessoa do mesmo jeito, eu tenho que explicar do mesmo jeito todo o processo, eu tenho que entregar igual. Então, dá o mesmo trabalho, eu tenho que estruturar. Olha essa mentoria de hoje, para vocês terem uma ideia. Foi super barato, não foi? O que acontece? Deu o mesmo trabalho de criar uma mentoria. Porque eu tive que colocar todo o processo dentro dessa aula. Deu mais trabalho até, porque eu tive que sintetizar muito. A Marta tá rindo porque ela sabe. Deu um trabalhão, porque eu tenho que sintetizar muito o conteúdo. E eu tenho que tornar tudo isso muito acessível para que as pessoas entendam o que eu estou falando. E eu tenho que ter o passo a passo, senão elas não vão conseguir... Vocês não vão conseguir colocar em prática se eu só falasse o básico por cima. Então, é muito trabalhoso, tá? Eu só fiz isso porque hoje eu já tenho um negócio sustentável que ele já, né, me dá a renda que eu preciso para viver disso. E eu fiz isso para quê? Como uma forma de trazer mais pessoas para esse método, para que as pessoas consigam entender melhor como tudo isso funciona e estar mais próximos de mim, né? É uma porta de entrada para as pessoas. Então, hoje eu posso fazer isso. Antes, quando eu criei sua clínica online, que eu vendi, né, uns R$ 137, entrou várias pessoas, só que eu não consegui manter isso. Porque a entrega demorava muito, era muita coisa que eu tinha que fazer, não tinha equipe, se tornou muito difícil, tá? E aí, claro, se você trabalha com tráfego pago e você consegue escalar muito, aí sim, aí faz sentido, porque daí você consegue escalar muito, trazer muitas pessoas no teu produto, você consegue contratar pessoas para te ajudar, consegue manter, tá? Então, eu coloquei até aqui. Mas se você vendesse hoje para 100 pessoas, você teria capacidade de suporte, de entrega, de acompanhamento? Se você não tem isso, é difícil você vender baixo ticket, porque você vai ter que vender para umas 100 pessoas para começar, para você ter uma renda suficiente para começar o negócio, tá? Vamos lá. Então, como precificar? Primeiro, eu preciso entender o valor percebido. Isso é um fator. Eu preciso entender o valor percebido que as pessoas têm. Então, o que a Cadica me falou? Eu vou criar um produto que vai gerar mais diversão para as pessoas, mais prazer, mais leveza, mais liberdade. Quanto menos específico for, mais barato tem que ser. Quanto mais específico for, mais caro eu posso vender. Então, se eu vou trazer uma solução rápida para o meu cliente, onde ele realmente consiga colocar ali, rodar já e já ter resultados, eu consigo vender mais caro.
Por exemplo, em vez de eu fazer essa imersão, se eu desse um PDF para vocês, que vocês conseguissem botar em prática sozinhos e conseguissem fazer tudo isso, vocês pagariam a mesma coisa, não pagariam? Ou mais. Porque é muito mais pontual, muito mais assertivo. Então, tem tudo isso, tá? O valor percebido. Eu brinquei com a Aline até. Esses dias eu falei para ela e para o Vini, né? Eu falei assim, se eu for vender esse telefone, sei lá quanto que custa hoje, tá? Mas vamos dizer que 7 mil, mais ou menos. Então, vou vender esse telefone, 7 mil. Só que se eu vender esse telefone com todos os meus contatos, que tem contatos dos maiores players do mercado, com todos os meus blocos de nota que eu tenho aqui, quer ver? Com todos os meus blocos de notas, com todas as ideias e sacadas que eu já tive na minha vida com relação a negócio, com relação à venda, com relação a tudo isso. Quanto valeria isso? Se vocês pudessem usar esses contatos que eu tenho, a rede de contatos, de todos os grandes players do mercado, mais todas as ideias que eu já tive, que eu anoto ali, todas as sacadas, os códigos, todas as coisas, quanto valeria isso para você? Normalmente as pessoas pagariam muito mais, porque é uma solução mais pontual, tá? É um valor percebido maior. Tem a pesquisa de mercado, que é aquilo que eu já ensinei vocês a fazerem. Então, vocês vão pesquisar. Vocês vão olhar como é que a concorrência está precificando também. Não quer dizer que é para vocês olharem o preço do concorrente e tem que colocar o mesmo. Não é isso. Mas vocês conseguem ter uma base de quanto que as pessoas precificam esse mesmo tipo de produto. E aí, é claro que eu vou colocar o meu negocinho a mais ali para conseguir melhorar o meu valor. Mas só para vocês entenderem, a pesquisa de mercado serve como uma base de referência, tá? Investimento de tempo e recurso. Você vai ter que avaliar quanto tempo e recurso você tem que investir para você entregar esse produto. Isso daí ajuda a gente a precificar. Então, por exemplo, eu investi mais de 530 mil reais em cursos e mentorias. Quanto isso vale? Porque eu falei para vocês, só para ter acesso àquela fórmula do high ticket que eu mandei para vocês antes, que eu mostrei, eu tive que pagar 65 mil. Quanto é para vocês? Quanto vale isso para vocês? Estou entregando isso para vocês. Quanto vale, entende? Vale muito. Então, eu tenho que ter em mente quanto que é o investimento que eu tive para chegar nesse negócio. O público-alvo e capacidade de pagamento é importante, porque adianta... tem um aluno meu que ele ensina pessoas a saírem das dívidas. Se a pessoa está endividada, quanto eu posso cobrar? Posso cobrar muito? 30 mil? 20 mil? Não, não vai conseguir. Porque as pessoas já estão endividadas, elas não têm capacidade de pagamento para isso. Agora, ele consegue cobrar 1.000, por exemplo, que já é high ticket, se for ver, né, em relação à concorrência. Então, a gente tem que fazer essa análise, tá vendo? High ticket normalmente significa acima de 3, 4, 5 mil. Mas, dependendo do nicho, R$ 1.000 já é high ticket. Tá? Vou ensinar a criar receita de bolo. Tá, essa receita de bolo é vendida por quanto? Normalmente por R$ 100. Tá, mas eu tenho um método infalível de construir, de produzir o bolo, a receita do bolo, e que você pode faturar de 5 a 10 mil reais com esse bolo. Quanto eu consigo vender com isso? Muito mais, porque a solução, né, a capacidade de pagamento das pessoas se torna mais alta porque eu estou gerando renda para elas, tá? Ofertas adicionais. Então, eu vou considerar, né, por exemplo, eu tenho... Peraí. Lembra que eu falei para vocês que eu tenho uma mentoria de 30 mil? Nessa mentoria, eu faço entrega da implementação dos funis, implementação de tráfego pago, nessa mentoria específica. Isso é uma oferta adicional que leva o meu público a pagar mais. Quem quer essa solução, tá? Testes e iteração. Então, você vai ter que fazer teste de precificação inicial. Não quer dizer que é para você começar com preço baixo. Não é para começar com preço baixo, tá? É para você começar num valor que, se você fizer uma régua, você vai pensar num preço que é bom para você, tá? Então, a gente já pensou, ó, imagina que alguém me fale algum produto aqui para a gente conseguir fazer um estudo de caso mais assertivo. Eu já cobrei 5 mil redondo, mas era para ser 5.600 e pouco, alguma coisa assim. Ótimo. A formação que eu estou dando em 1 ano para elas. Perfeito. Essa formação gera renda para elas?
Olha, por enquanto não, elas estão aprendendo, elas já estão colocando nos trabalhos delas, assim, até aos pouquinhos. Sim, Quer dizer que já está somando até na vida delas e no trabalho delas. sim. Agora, se você conseguir mensurar, Cadica, quanto que elas conseguem faturar se elas colocarem de verdade isso rodar? Se elas Sim, colocarem isso no negócio delas como um adicional, né? Como algo bem diferencial, assim. E você conseguir reduzir tua mentoria para 6 meses, você pode aumentar o valor. Lembra que eu te falei? Quanto maior o tempo, mais barato. Porque a pessoa não quer muito tempo, normalmente, tá? Não quer dizer do teu aluno. Mas você consegue cobrar os mesmos 5.000 em 6 meses. Se você mostrar para elas que, a partir dessa formação, elas vão conseguir aplicar e multiplicar esse método com mais alunos. E você consegue reduzir para 6 meses. E daí, o que você pode fazer? Recorrência. A pessoa fez 6 meses, ela tem um segundo nível. O que tem nesse segundo nível, de repente, com a dica? Sei lá, você indica as suas alunas para ela, um exemplo, tá? Entende que isso tem um grande valor? Ou então, você faz programas junto com elas, com quem já fez a primeira formação, o nível 1, foi para o nível 2, você faz eventos presenciais com elas te ajudando lá. No terceiro nível, elas podem fazer para você. Então, você vende os eventos presenciais e elas podem entregar para você porque elas são formadas no teu método. Entende isso? Quanto que é? Você consegue expandir muito, porque você vai conseguir atender o mundo inteiro. Pessoas do mundo inteiro, presencial, inclusive, se você quiser, porque você conseguiu multiplicar teu método. Entende? sim, sim. Uma pergunta. Esse nome, Transfordense, eu até registrei a marca. E aí, às vezes, me dá essa dúvida. Então, quem faz a formação pode usar o nome Transfordense, dar o curso Transfordense? Deveria poder. Se é Tá, uma formação, você está entregando o teu método para essa pessoa, né? Por sim. exemplo, se eu fizer uma formação de pessoas no método dos negócios exponenciais, se eu fizer uma formação, as pessoas podem multiplicar esse método para outras pessoas, tá? Normalmente deveria poder, pelo menos, né? O método CIS faz isso, o Clebson falou, e é verdade. O que acontece? O método CIS criou várias pessoas qualificadas e as pessoas podem dar o método CIS, né? Que é do Paulo Vieira. Dar uma informação jurídica aqui. Uhum. Pode, né? Mas a pessoa tem sempre que dizer que é o método, né, com o teu nome. A pessoa não pode fazer o produto como se fosse dela ou como se o método fosse dela. Como usar, por exemplo, o direito sistêmico. O direito sistêmico é uma marca registrada do Sam Stort, que é um juiz. Então, toda vez que o advogado for usar o direito sistêmico, é uma referência ao método que ele foi inventado, né? E aí, se a pessoa usar como se fosse um método dela, aí você tem como fazer acionar, né? E pedir para a pessoa retirar, porque a marca é tua. Mas tem sim. E você pode criar até um certificado, né? Um selo de certificado, né, Aline, para a pessoa poder usar. Então, por exemplo, a aluna certificada na formação Transfordense. E ela pode usar esse selo nas coisas dela, mas vai estar escrito lá, Baica Dica, né? Você pode colocar lá, Daca Dica, tá, tá, tá. Pode colocar o método Transfordense Daca Dica, tá? Pode falar. E ver também assim quais foram como é que se chama? As classes que você registrou. Talvez você tenha que fazer mais uma classe de registro. Ver se está incluso o método, o curso, toda essa parte aí, tem que dar uma analisada no teu registro para ver se está cobrindo toda essa parte. Em relação ao meu produto, um nicho bem específico seria produtores rurais ou o que a gente chamou de neo-rurais, pessoas que estão deixando a cidade e começando a produzir. Mas na hora de lançar o produto high ticket, o que seria mais interessante ou mais importante olhar só a especificidade do produto ou olhar para a amplitude? No caso, eu sou professora na área também e produtor. Eu falando de todas as, por exemplo, falo de várias criações, plantações, várias culturas. Para oferecer esse high ticket, seria englobar tudo
ou só a especificidade da certificação orgânica, do Depende. produto orgânico? Eu sei que vocês odeiam essa resposta, mas depende. É que depende. Depende de qual a promessa que você falou que você ia entregar para eles, qual lugar que você ia levar eles e o que que eles precisam passar para chegar nesse lugar. Se você precisa dessas especificidades para levar o teu cliente até aquele lugar que você prometeu, você precisa incluir. Se é algo mais pontual, por exemplo, como você triplicar a renda através da produção de orgânicos, e você não precisa de especificações ali dentro, você não precisa incluir. Você pode criar um outro produto depois para vender para um segundo nível, entendeu? Agora, é importante que você tenha em mente onde o teu cliente está, onde você vai levar ele, e você crie esse caminho certinho do que ele precisa, Dani, porque senão ele não vai ter resultado e aí o tiro sai pela culatra, entendeu? É isso que dá insegurança muitas vezes para a gente vender high ticket, que é o quê? Eu criei o ponto A, o ponto B e eu criei com muitas lacunas. O meu cliente não consegue dar os passos que eu falei para ele que ele ia conseguir, porque não tem tudo lá dentro. Então eu preciso criar assim. Primeiro eu crio onde o cliente está, onde ele vai chegar, onde eu levo ele e o que que ele precisa certinho, tá? E aí, como eu te falei, por exemplo, uma aula de Canva é essencial para as pessoas que estão fazendo comigo? Não. Mas é bom? É. Eu posso criar um curso a mais só de Canva. Um exemplo, tá? É essencial que a pessoa saiba vender? É. Porque senão ela não vai conseguir ter o resultado que eu estou prometendo. Então, precisa ter venda dentro da minha mentoria. Tá? É esse passo a passo que é importante de vocês entenderem. E aí, o que eu quero que vocês façam? Só me fala se eu respondi a tua pergunta. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela em branco. Sim. Entendi. Ó, o que eu quero que vocês façam na hora de precificar? Eu quero que vocês levem em consideração tudo isso que eu já falei para vocês, aquela fórmula do high ticket, entendendo o meu produto. Então, vamos lá, vamos de novo. Aqui, sonho do cliente. Que letra linda. Sonho do cliente versus a capacidade dele de realizar sozinho. Embaixo, né? O que tem embaixo ali? Aqui é o esforço, o tempo para ter resultado. Então, vamos lá. Então, o tempo para ele ter resultado, cadê vocês? Aqui. Ó, o tempo. Então, o que é importante? Eu entender, o sonho do meu cliente é grande ou pequeno? Se é um sonho grande, o preço sobe. Se ele consegue fazer isso, se você acha que ele consegue fazer isso se ele seguir o método, e se ele tiver a percepção de que ele consegue, aumenta. A Ká, ela está falando sobre um produto de venda de afiliados. É bem interessante, porque não tem como a pessoa não vender se ela se dedicar um pouquinho. Então, né, Ká? É um produto fantástico. Então, o que acontece? A percepção que a pessoa consegue colocar em prática é alta. Porque ela mostra isso todos os dias, então sobe. O tempo para ela ter resultado é pouco ou é bastante? Se o tempo é pequeno, por isso que a dica, entendeu? Que dá para reduzir um pouco essa entrega e você vai aumentar a percepção de valor. Se eu falo para vocês que em uma aula de 4 horas nós vamos criar um produto high ticket e vocês vão poder vender já semana que vem, aumenta a percepção de valor. Se eu falar, demora 1 ano para criar isso, baixa a percepção de valor, porque as pessoas não querem uma coisa muito longa, tá? Então, pode. Eu lembrei, Michele, porque na hora que tu me perguntou, parecia que elas não tinham ainda, mas uma delas, que está há mais tempo, ela já ganhou super cachê com passagem, tudo, porque ela mora em outra cidade, para um evento do Sesc, que os Transfordense foi contratado, eu chamei elas, porque agora elas são a minha equipe. E agora passou um projeto de lei que a gente vai dar o Transfordense no Presídio Central em Alegrete, e na universidade. E ela ganhou já o super cachê. E então, quer dizer, eu nem me dei conta disso, mas já é bem bom, assim, com todas as despesas pagas e tudo. Sim, então, você pode falar sobre isso, inclusive, você pode citar isso daí como um referencial de valor, entendeu? Olha, se você quer viver da dança ou se você quer transformar pessoas através da dança e faturar de X a Y, se você quiser citar valor, senão não precisa, tá? Só a transformação através da dança, multiplicando um método validado, vem para cá, entendeu? Ó, então assim, se o tempo para ela ter esse resultado, com a dica é pouco, 6 meses, 3 meses, 1 mês,
Se é rápido, ela consegue entender que isso vale mais. Se demora muito, vale menos, tá? Na cabeça dela. E aí, por último, então, eu tenho aqui o esforço necessário. Se eu falei para vocês, isso daqui é um fator que, para mim, baixa a percepção do meu cliente de valor. Por quê? Porque eu não vendo sonho. Eu vendo a realidade. E a realidade diz o quê? Precisa de esforço. Não tem jeito, né? Nesse negócio que eu estou criando, nesse meu método. Existem métodos que não exigem tanto esforço, mas daí exige muito dinheiro, tá? Então, assim, uma pessoa me perguntou esses dias, como é que eu faço para fazer 100 mil reais? Né? 100 mil reais em 7 dias. Eu falei, é fácil. Você precisa, se você quiser fazer mais rápido, você pode investir 40 mil em torno disso, né? O Clebson está aqui, pode me confirmar, em torno de 40 mil reais em tráfego só para o lançamento, fora o outro tráfego que tem que fazer para distribuição de conteúdo, atração de pessoas, em torno de 40 mil reais. Tu tem isso para investir? Não. Então, você vai ter que ter esforço, não tem jeito. Não existe fórmula mágica nisso. Ou você faz o esforço de fazer conteúdo, de fazer tudo isso, ou você investe em tráfego. Uma das duas, né? E aí? Então, como eu vendo muito orgânico, e eu ensino as pessoas a venderem muito orgânico, eu foco nisso daqui, só que daí ele baixa a percepção de valor, tá? Para mim, no meu caso. No caso de vocês, então, vocês vão entender, se o esforço necessário é muito alto, o preço baixa. Se o esforço necessário é menor, aumenta a percepção de valor do meu cliente, tá? E aí, o que vocês podem fazer? Eu quero que vocês façam o seguinte, peraí, deixa eu parar de compartilhar esse quadro, porque eu não sei abrir o outro, e já abro o outro aqui para vocês. Tá dando para entender isso? Ó. Aí, o que acontece aqui? Eu quero que vocês façam o seguinte, existe um negócio aqui chamado preço bom. Ó, vou fazer 3 coisinhas assim, 3 quadradinhos. Tem o preço bom, que é assim, bom, isso daqui é bom. Existe o preço médio e existe o preço ótimo. Minha nossa. O que vocês... A Sandra tá se matando de rir da minha cara aí com essas letras horríveis, né? Mas tudo bem. Ó, vai com o que tem. O que é o preço bom? O preço bom é assim, ó. Bom, imagina que eu quero criar uma mentoria e que o preço ótimo que eu quero vender, imagina só, tá? O preço ótimo que eu quero vender é 10 mil. Isso daqui é um preço ótimo, tá? Se o que a Cadica falou, ela conseguir provar e mostrar, que eu sei que ela consegue, mas eu estou falando, se vocês conseguirem provar e mostrar, que a pessoa recebeu um cachê de 15 mil, 10 mil, é muito fácil vender um produto a 10 mil, porque eu falo para ela, um negócio que a pessoa fechou, ela já faturou isso. Imagina quantos negócios você pode fazer a partir desse método, entendeu? Então, um preço ótimo seria 10 mil, um exemplo. Eu vou pensar, o preço médio disso daqui seria 5 mil. É um exemplo, gente do céu, pelo amor de Deus. E o preço baixo, bom ali, né? O mínimo possível para eu vender isso aqui seria 2.500. Então, imagina, foi assim que eu fiz, tá? O que aconteceu? Eu comecei a vender por 2.500 a minha mentoria. Há muito tempo atrás, não tinha nada, era só mato, né? Minha mentoria era mato. Eu comecei a vender a 2.500. Eu tinha já um método, eu já sabia como fazer, eu já fazia isso nos negócios, mas, né? Então, eu comecei a 2.500. Eu vendi 10 desse daqui. E por que eu vendi 10 a 2.500? Porque isso daqui começou a me dar segurança no método, começou a me dar resultado, depoimento, pessoas que já colocavam em prática, pessoas fazendo. E aí eu consegui vender 10. A partir dos 10, eu pulei o preço e vim para esse aqui. Preço médio. Fico mexendo vocês aqui. E aí o que acontece com o preço médio? Eu aumentei esse preço médio. Para quê? Porque eu já tinha validado esse método, tá? E aí eu já tinha depoimentos, eu já tinha aquela percepção de valor do cliente já tinha subido. Então, eu aumentei o preço. E aí eu aumentei para 5 mil. Aí eu decidi fazer uma estratégia de mudar tudo isso, lembra? Eu mudei tudo, gravei as aulas, criei plataforma, criei premiação, fiz aquele troféu lindo que vocês viram, fiz um monte de coisa, estou fazendo site para os alunos, um monte de coisa. O que aconteceu com o preço?
Aumentou. Por quê? Aumentou a entrega, aumentou a percepção e aumentou a quantidade de clientes. Só que eu vendi, aqui, se eu não me engano, eu vendi eu acho que foi uns 30, tá? Não me lembro exatamente, porque eu tô falando da mentoria em grupo, tá? Se eu não me engano, foi uns 30 que eu vendi assim, a 5 mil. Agora, passou para 10 mil a mentoria em grupo. Por quê? Porque tem tudo aquilo que eu mostrei para vocês no Trello primeiro. Tem toda a estrutura, tudo bem estruturadinho, tudo lá para a pessoa acessar, para a pessoa botar. Tem aula de tráfego pago, tem aula disso, tem aula daquilo, tudo que vocês imaginarem lá dentro. Tudo que vocês precisarem tá lá, gravado e disponível para vocês a qualquer momento. Olha que coisa, aí eu consegui aumentar. Então, quando a gente fala de high ticket, vocês vão começar a pensar assim, o que é bom, o que é médio e o que é ótimo. Se você nunca vendeu, começa com o bom. Começa com o que é bom para você e vende uns 10. Depois que você aprimorar teu método, entender se é isso que as pessoas querem, se elas conseguem replicar, porque você não vai parar de entregar isso aqui, essa primeira aqui você não vai parar de entregar até que você não tenha realmente as pessoas tendo resultado nisso, tá? Não pode parar até que você não entregue realmente um produto que você se orgulhe disso. Então, essas pessoas aqui, elas vão ser os fundadores com você, os fundadores da tua mentoria, e eles vão estar com você. Eles vão estar lá no começo e você vai seguir com eles o máximo até que eles comecem a ter resultado. A partir do momento, eu validei o método, eu já vi que eles têm resultados, então eu posso começar a aumentar aqui o preço, tá? Ficou clara essa parte da precificação? É bem importante que vocês entendam isso. Quase encerrei a reunião. Entendem isso? É bem importante. Quanto tempo durou a primeira mentoria? A Dani perguntou. 1 ano. Agora, a mentoria é 3 meses, 6 meses. Mas a primeira durou 1 ano. Por quê? E ainda está encerrando. Falta uma aula de encerramento onde eu vou entregar a premiação daqueles troféus bonitos que eu mostrei para vocês, né? E aí as pessoas que entraram comigo lá como fundadores, eles podem renovar a mentoria, ir para o 2º nível e acessar tudo isso que tem agora nessa próxima com o mesmo valor que eles entraram. Ó, eu fiz isso para eles. Por quê? Porque eu consigo renovar, eles conseguem acessar tudo isso e eu honro eles que tiveram comigo lá do começo. Só que agora eu não preciso mais entregar 1 ano. Agora eu posso entregar em menos tempo, tá? E isso é bom vocês entenderem.